Gente, que prazer que eu tive de montar essa reportagem especialíssima para vocês. É o Tribuna em Ação dessa quarta-feira, contando os segredos dos processos de fabricação da cachaça. Hoje você vai conhecer a história de colecionadores e produtores que se destacaram aqui do Paraná. Nós pegamos a estrada, fomos visitar uma fábrica em Morretes, uma das mais tradicionais do Brasil, para entender um pouco mais da produção desta cachaça, que já ganhou reconhecimento internacional. Você também vai conhecer uma coleção curitibana com mais de 8.000 garrafas. Tribuna em Ação, agora na tela da massa. Símbolo da identidade brasileira, com história e cultura própria. O primeiro destilado da América Latina. A produção é regulamentada por lei para garantir qualidade e autenticidade. A cachaça é do Brasil. Aguardente, marvada, branquinha, mé, você pode escolher o nome que for. Você pode também não tomar, mas tem que respeitar a bebida com a cara do Brasil, a mais tradicional do nosso país. E vai muito além daquela dose servida no balcão do bar. Aqui, por exemplo, na minha frente, só tem garrafa rara. Essa é assinada pelo Oscar Niemeyer, dos arquitetos mais famosos do mundo. Seja bem-vindo. Você está prestes a encarar uma viagem pelo mundo da cachaça. Esqueça aquela cena do dependente químico. Nós falamos com apreciadores de verdade. Sempre uma degustação é em 40, 50 ml por dia, não vai fazer mal para ninguém. Se for para tomar fora isso, tem que se sentar com um amigo, degustando uma boa comida, ou com a água sempre inseparável também. O que falta para nós é educação. Para tomar uma cachaça nobre, boa, é educação. Então pode ver que antigamente não tinha garrafas hoje. Isso aqui eu tirei do meu acervo da coleção para fazer um micro museu aí. Quer dizer, não é um museu oficialmente ainda, mas já é um museu particular, né? A gente está vendo aqui, ó, garrafas, por exemplo, de 73, 1970, 72. Isso aqui vinha tudo de fora e só engarrafavam aqui, ó, Treme-Treme, tem o Malucelli, tem Tartaruga. Quantas? 220 nós encontramos. 220 aqui. Marcas diferentes. É, até a década de 80. Rapaz do céu. Em 1516, Pero Capico, primeiro governador do Brasil colônia, começou a plantar cana. Não há um registro preciso sobre o verdadeiro local onde aconteceu a primeira destilação da cachaça, mas foi em algum engenho do litoral nordeste ou sudeste entre 1516 e 1532. O livro Notícia do Brasil relatou 8 engenhos em Pernambuco em 1584. É, portanto, o primeiro destilado da América Latina. No século XVII, a cachaça incomoda Portugal. O comércio prejudicou o vinho português. Começa então a cobrança de uma taxa abusiva, conhecida como derrama. Era a cachaça brasileira contra o vinho de Portugal. Em 13 de setembro de 1649, Lisboa proíbe a fabricação da cachaça no Brasil. Por conta disso, até hoje, 13/9, é o Dia Nacional da Cachaça. Entre 1660 e 61, Portugal determina a destruição dos alambiques do Rio de Janeiro, o que gerou a revolta da cachaça. O Brasil estava produzindo mais cachaça e não consumindo vinho português. O vinho português aqui dava lucro para os governantes aqui e até naquela época já estava se tornando uma moeda de troca. A cachaça era mais barato e ao mesmo tempo também não estragava. E isso ia para a África do Sul, já era uma moeda de troca. Senhores de engenho foram de barco ao rio e tomaram o poder. A revolta se espalhou pelo Brasil, ganhou a adesão de diferentes grupos sociais como escravos e indígenas. A rebelião foi reprimida com violência pelas tropas portuguesas. Apesar da derrota, a revolta da cachaça deixou um legado importante. A bebida foi liberada e ficou evidente a insatisfação brasileira frente aos abusos da coroa portuguesa. A cachaça deu origem aos primeiros rumores do grito de independência preso na garganta dos brasileiros. E o Dia Nacional da Cachaça, como as pessoas se enganam, não é quando foi liberada a cachaça. Ela foi quando foi proibida em 3 de setembro de 1649.
Nessa história tem um lugar especial para o Paraná. Saímos de Curitiba e vamos ao coração da Serra do Mar. A cidade de Morretes é um polo produtor. Em todo o Brasil, a palavra morretiana é sinônimo de cachaça. Morretes já foi casa de centenas de produtores. Era tamanha a importância na produção que, em 1796, a cidade ganhou um dos principais engenhos de açúcar do Brasil. A produção daqui era enviada para todo o país e até para fora. Se ela era exportada nessa época, continua exportada até hoje. Boa parte da produção dessa fábrica é encaixada para exportação. Nós estamos falando aqui tanto a Porto Morretes Tradição quanto a Porto Morretes Premium. No Brasil, nós trabalhamos com a marca Porto Morretes e nos Estados Unidos e na Europa, nós trabalhamos com a marca Novo Fogo. Em 2010, nós fizemos a primeira exportação para os Estados Unidos e, para ter uma ideia, hoje 90% da nossa produção ela é exportada. A temperatura e a pressão precisam ser perfeitas. A fermentação nada mais é do que transformar todo o açúcar que está contido na cana na cachaça. Como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando um fermento que é o fermento nativo da cana. Quando a gente começa a colocar o caldo de cana com 15% de açúcar sobre o fermento, na temperatura certa, com a vazão correta, o fermento começa a consumir o açúcar e fazer a transformação do açúcar em cachaça. Dura 24 horas todo o processo. Daqui, quando o caldo da cana já está todo fermentado, a gente transfere para a parte de baixo, para onde vai ser feita a destilação. Esse aqui é o destilador propriamente dito. Você pode ver a bebida sendo destilada, nós aquecemos o líquido começa a esquentar, produz vapor, o vapor sobe e sai aqui. E aqui você vê a cachaça sendo produzida. Você não pode porque você está filmando. Ou a cachaça vai para os barris, ou ela vai ser engarrafada dessa forma, sem passar pelo envelhecimento em madeira. Então, depois do engarrafamento, já está pronto. Aqui a gente faz, então, a preparação das caixas, a montagem das caixas. Essa aqui é a Novo Fogo Barrel Aged. Então, sai daqui, dos canaviais que a gente tem aqui do lado e vai chegar nos Estados Unidos. A produção de cachaça deixou de ser rudimentar, evoluiu, as técnicas foram aprimoradas. Hoje ela faz parte da nossa culinária, é a matéria-prima de um dos drinks mais famosos do mundo, a caipirinha, e atrai cada vez mais entusiastas e apaixonados. Me encantou a ideia de começar a produzir aqui. Tá dando certo. O trabalho hoje por prazer nem sempre foi assim. No Brasil colônia, os traficantes de escravos descobriram que a cachaça fazia sucesso entre tribos africanas. Por isso, se tornou uma das principais moedas de troca no comércio de escravos em Angola. Entre 1710 e 1830, estima-se que cerca de 310 mil litros de cachaça eram exportados anualmente para Luanda. 25% dos escravos foram trazidos nessa época à base de cachaça. Aqui onde estão os homens. Mas se por um lado ela foi aliada da escravidão, também ajudou as revoltas abolicionistas. Acredita-se que Zumbi produzia cachaça no Quilombo dos Palmares. O autor Câmara Cascudo, no livro Prelúdio da Cachaça, disse: a bebida do povo, áspera, rebelada, insubmissa aos ditames do amável paladar. A bebida da independência, atrevendo-se a enfrentar o vinho português até então soberano. A cachaça conspiradora, abolicionista, gritante e republicana. A cachaça brasileira. E se vocês me permitem, eu adiciono a cachaça paranaense.